Olá, gente. Esse é o programa Utopias, que é o meu programa de entrevistas aqui no YouTube. De 15 em 15 dias eu recebo um convidado, uma convidada, e a gente conversa sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o nosso direito à imaginação, nosso direito ao sonho, nosso direito às utopias. Segue lá o nosso canal, Pastor Henrique Vieira, ativa o sininho, deixa o seu comentário, para que você possa acompanhar essa primeira temporada que está muito bonita, está muito potente. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial na minha vida, uma amiga, alguém que nasceu para fazer a gente rir, sorrir, gargalhar, e mesmo quando a vida dá aquela apertada, ela não perde a fé, não perde a elegância existencial. Estou falando de Heloísa Périssé. Heloísa Perlingeiro Périssé é nascida no Rio de Janeiro e passou grande parte da sua adolescência morando em Salvador. Mãe de 2 filhas, a atriz iniciou sua carreira em 1990, no humorístico Escolinha do Professor Raimundo. Ao lado de Ingrid Guimarães, escreveu e atuou na peça teatral Cócegas, um mega sucesso do Teatro Nacional, além de programas humorísticos como Sai de Baixo e Sob Nova Direção. Heloísa já participou de diversas novelas, entre elas sua estreia no Horário Nobre no papel de Mona Lisa em Avenida Brasil, uma cabeleireira apaixonada pelo protagonista Tufão. Em entrevista, declarou que a fé é a coisa mais importante da sua vida. Lolo, minha amiga, obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer te receber, viu? Eu que agradeço o convite, que para mim é sempre uma grande delícia conversar com você e filosofar sobre a vida. Filosofar sobre a vida. Já foram muitas conversas por telefone, horas e horas a gente filosofando sobre a vida, né? Não, o que eu acho curioso da nossa amizade é que geralmente você encontra um amigo e você conversa com um amigo, e o amigo, com esse amigo você ri. E os nossos encontros, a gente se encontra e a gente conversa e a gente chora. A gente sempre A chora, a gente gente sempre chora, chora. a Sim, gente sempre chora. mas são lágrimas boas. Não necessariamente de tristeza, Exa- claro. Exatamente. Lolo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como começou a sua paixão pelas artes cênicas. Começou quando eu nasci, né? Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Inclusive, a minha mãe, eles ficavam um pouco apavorados quando eu dizia que eu ia ser atriz, porque antes minha mãe tinha tido 3 filhos normais, né? E de repente chego eu, que sou filha temporona, dizendo que eu quero ser atriz, que eu quero ir para Broadway, que eu quero ir para Hollywood. Aí a mamãe dizia assim: não, mas quando crescer ela muda. Eu falava, não mudo, não, já tenho até meu nome artístico, Linda Strauss. E ela ficava apavorada, porque eu achava que o melhor nome que uma mulher podia ter era Linda, tá? Você podia até nem ser, mas já dava um incentivo. E aí eu fui crescendo, nós nos mudamos para Salvador, e em 1986 eu vim para o Rio, que eu disse, eu vim. E aí eu comecei minha primeira peça adulta, minha primeira peça profissional foi em 88, com Domingos Oliveira, As Uhum, Guerreiras do Amor. E aí comecei a escrever também, descobri que eu escrevia, porque eu sempre fui boa em redação, sempre adorei contar história. sim. E aí comecei as 2 carreiras. Em 91 eu passei para uma oficina de roteiro que a Globo oferecia. Concorri com 640 pessoas do Brasil inteiro, eles pegaram 24, desses 24 eles fizeram um teste na hora para ver se o roteiro que você tinha mandado era seu mesmo, e de 24 pegaram 8 e eu entrei. E aí depois, em 96, eu fui contratada como atriz. Aí em 97 o Chico machucou a boca, eu fui despedida. Aí morei nos Estados Unidos, em 99 eu voltei, e aí eles me contrataram e eu estou na Globo até hoje. Sim. E me diz uma coisa, você é do teatro, você é do cinema, você é da TV. Qual é a especificidade de cada um desses trabalhos e você tem uma paixão assim especial, uma preferência entre esses três? Não, não tenho, são como filhos. Eu Uhum. não tenho como gostar mais de nenhum. Sim.
cada um tem o seu charme, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua facilidade, né? Você fazer o teatro é ali aquela coisa viva, errou, tem que dar um jeito, é com a Sim, vida mesmo, passa por cima, ou então para, assume, gente, errei, vou voltar, vou, entendeu? E as pessoas, tudo é como você conduz, né? Se você tem um movimento cênico muito interessante, que é quando você entra em cena e você laça o público, e você energeticamente quando acontece, é impressionante, é uma troca constante, o tempo inteiro. A televisão, né, te deixa errar, posso fazer de novo, né? Mas também tem um ritmo mais acelerado do que o cinema. E o cinema ele é mais a arte do diretor mesmo, né? Muitos planos, corta, fecha aqui e tal. Então, eu, como atriz, como autora, né, como produtora, eu, eu amo tanto o que eu faço, Henrique, que eu não. É complicado, eu não tenho como escolher. Eu me sinto. Sabe quando você se sente absolutamente em casa, à vontade? uhum. Eu, tudo que eu passei na minha vida valeu para eu, por eu ter escolhido a minha profissão. Eu fiz no amor, Sim. no amor. Eu não tenho outra palavra. É, Lulu, O amor. dá para perceber totalmente o amor que você tem pela arte e como você se realiza fazendo o que você faz. Quando você fala assim, nasci atriz, eu tenho essa sensação te conhecendo pessoalmente e o seu trabalho que você nasceu com essa vocação mesmo. E daí eu te pergunto o seguinte: a gente vive numa sociedade muito marcada pela intolerância, pela violência, pela desigualdade social, pelo cansaço das pessoas diante da correria da vida. Qual é a função, então, do artista, da artista na sociedade? O meu pai sempre disse: o artista é a válvula de escape da sociedade. Então, depois do seu dia pesado, você tem a oportunidade de ligar uma televisão, ou sei lá, hoje eu ouvi um podcast, né, que é a releitura do rádio, Uhum, né? Ou você poder ver um filme e, de repente, você conectar com aquilo que é uma porta aberta para o lúdico, e o uhum. lúdico, né, te leva diretamente ao divino, né, porque Que é o lindo. teu sonho, né, você de repente vira aquela protagonista, você vira aquele aquele filho ali naquela situação, ou aquele pai, e de repente você está às lágrimas, e ou você está rindo muito, porque houve essa conexão. A arte, ela não te dá limites. Sim, A arte, ela é o desbravar. Ela vai a lugares onde as pessoas, né, cartesianamente não vão. Como a arte ela é quântica, né, que lindo. ela rompe o tempo, ela rompe o espaço. Por exemplo, eu que sou uma atriz que faço personagens, né? Fiz a Tati, cara, foi uma série, tipo assim, e na hora que era um retrato de toda adolescente, que não tinha como você se identificar, né? Porque o adolescente ou você foi, ou você é, ou você será. Então, mães me ligavam, mães me escreviam, né? Assim, parabenizando, é, se vendo ali de alguma forma, porque a gente nunca cresce, né? Nossa criança está dentro da gente, nossa adolescente está dentro da gente. E eu era uma mulher já, eu tinha 34 anos quando eu fazia a Tati, e eu contracenava com pessoas de 14, né? Cara, eu entendo você, Tati. Eu falava, cara, minha mãe tá. Pra mim, na boa, minha mãe tá muito nojenta, cara. Tipo, minha mãe, ela não sabe o lugar dela. Aí vinha o outro e falava, a minha também, sabe? E de idade para ser mãe daqueles adolescentes. Então, isso é muito livre, né? Isso é muito gostosamente livre. E a coisa da criação, absolutamente divina, né? Porque você vê Deus, Deus é o criador. E o que eu acho mais interessante, cada dia eu
eu me sinto mais abençoada por isso e me conecto mais com isso. E aí, então, nós engrenávamos numa conversa como se a gente tivesse a mesma idade, né? Eu e os adolescentes. E eu acho uma idade maravilhosa, muito rica. Então, a arte é esse convite ao lúdico, ao ilimitado, né? Você não está sujeito ao tempo e ao espaço. É muito libertador, isso é muito gostoso. E eu acabei de ler um livro muito interessante chamado A Inteligência Espiritual, Uhum. e esse livro ele fala uma coisa que me tocou bastante, que é, a partir de agora, o mundo vai cada vez mais deixar de ser cartesiano, darwinista, a gente está caminhando para o conhecimento desse corpo espiritual, desse mundo espiritual. Então, a gente vai cada vez viver mais na borda. E a arte é isso, é você estar na borda, é você estando na borda, você tem que ter o máximo de atenção, né? Quando você está andando numa borda, assim, você não anda assim, fazendo qualquer coisa, você está ali, você está presente. E a arte te põe assim nesse lugar e você pode ser um instrumento de levar pessoas para esse lugar, né? E, você pode ser não, né? O artista é. E mesmo que você não seja uma pessoa que naturalmente vai para esse lugar, você vai através desse artista, né? Então, porque todos nós somos artistas dentro de nós, eu não tenho dúvida disso. Nós viemos de um criador criativo, né? Um criador das diferenças. Você olha um jardim, então você tem folhas verdes desse tamanho, de repente é uma folha verde dessa, uma muito comprida, longa, uma pequena, e elas são coloridas e o jardim, quanto mais wild, né, mais agressivo a floresta, mais ela se entrelaça e uma coisa cuida da outra e as coisas não competem, as coisas cooperam. E você fluir nessa energia, você se deixar entrar nisso, é muito lindo, é muito edificante, é a graça. É a Lolo, graça. Você está rindo. Lolo, você falou aí, a arte é quântica, rompe o espaço e o tempo. Você falou sobre o criador das diferenças. Você já abriu o caminho para a pergunta que eu queria te fazer, que é justamente sobre espiritualidade. Eu sei o quanto a fé é constitutiva da sua experiência de vida, e eu queria saber isso, Lolo. Qual é o lugar da fé? Qual é o lugar da espiritualidade na sua vida, na sua arte, na sua profissão, na sua família, em quem você é? Eu vou te responder, nem vou, porque eu sou uma pessoa difícil, eu não tenho ponto de kill, tá? Eu devo estar deixando vocês desesperados, que eu posso engrenar uma primeira e na primeira pergunta que o Henrique me fizer, eu respondo as 20 que ele tem para mim. Essa, eu não tenho ponto de corte, tadinho de vocês. Pode me dizer, ó. Não, tá ótimo. Estou brincando, mas não é verdade. Agora, eu te respondo essa pergunta com uma coisa só que eu quero da vida hoje. Aos 54 anos de idade, eu quero uma coisa só: a mente de Cristo. É só o que eu peço a Deus. Abrir meu olho e eu digo: Senhor, eu te peço sabedoria para que eu desenvolva em minha mente de Cristo e que eu descubra o reino dos céus dentro de mim e viva com plenitude para mim e para toda a humanidade. Na hora que esse reino dos céus é descoberto dentro de você, né? Que há a construção da sua casa na rocha, que os seus olhos ali estão fixos nos olhos de Jesus. Vai bater o vento, vai chover, vai ter um maremoto. E não interessa, porque você está aqui, você está acontecendo. Deus é Deus do presente, tanto é que Deus diz: eu sou, eu sou. Ele não diz eu sou o que eu serei ou o que eu era. Não, eu sou o eu sou. E isso é muito lindo, a intimidade, a busca da intimidade com esse Deus, barra mãe, barra pai, barra criador, barra irmão, barra brother, barra o que você quiser que ele seja,
barra meu companheiro é algo que eu não... É um desejo, é a minha herança para as minhas filhas, é a minha herança para essa dimensão real, é a única coisa. Então, quando você fala em espiritualidade para mim, a cada dia que passa, o caminhar da gente é esse, porque é para frente que se anda, não tem jeito. Realmente, eu estou cada dia mais perto da espiritualidade, porque estamos todos com a passagem na mão, qualquer momento. Há 54 anos eu passo pelo dia que eu vou. E eu só peço a Deus uma boa hora de morte, como eu peço uma boa vida, com tranquilidade, mediante Deus. Você sabe que eu não... Uhum. E na hora que eu for, eu quero ser como Gandhi. Gandhi tinha desejo de dizer, acho que era Shiva antes dele ir, ou, enfim, alguém alguém da religião dele. Eu tenho vontade de dizer Jesus. Então, eu acho que viver esse mundo, né, daqui, dando a esse mundo material o verdadeiro tamanho dele é muito importante, porque na hora que você vê como o hindu fala, né? O indiano fala, nós somos um sonho que Deus está tendo. Tudo que você construir aqui vai ficar aqui instantes nesse planeta, o que vai passar pela tua cabeça, o que você vai pensar. Ou você vai ter construído de forma real para estar levando ali, que é a única forma de você levar alguma coisa, é você ter construído de forma real, porque o resto, você vai entender que é só o resto, sabe? Então, a espiritualidade é o caminho. Eu não consigo nem, sei lá, nem conceber algo que não seja daí. Perfeito, minha amiga. Perfeito. Então, gente, a arte é ilimitada, a arte é quântica. Deus não é doutrina, é relacionamento. Viver a vida com intensidade e com graça. Essa é a conversa com Heloísa Périssé. Vamos fazer uma pequena pausa e já eu volto para a parte final desse bate-papo leve, simples e profundo sobre espiritualidade e arte, sobre a vida, com essa minha amiga tão querida e tão especial, de energia tão potente. Já eu volto. Aproveita, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve lá para que você possa acompanhar toda a temporada de Utopias. Já eu volto. Eu sou Wesley Teixeira, membro da Coalizão Negra por Direitos, que tem mais de 200 entidades espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente mapeou 222 mil famílias em situação de fome. E para responder esse desafio, a gente iniciou a campanha Tem Gente com Fome, que leva esse nome inspirado no poema do Solano Trindade. E como disse Maria Carolina de Jesus, no Brasil a fome tem cor e é do povo negro, sem dúvida marcada pelo racismo. E já que nesse momento da pandemia o Estado não está fazendo a sua parte, diminuiu o valor do auxílio emergencial, nós que fomos lá fazer esse enfrentamento à Covid-19 e à miséria no Brasil. Estamos voltando com Utopias, eu estou conversando com Heloísa Périssé, atriz, escritora, comediante e minha amiga. Lolo, minha amiga, eu queria te falar o seguinte, a gente tem visto, lamentavelmente, grupos ultraconservadores usando o nome de Deus, usando a Bíblia, para promover ódio, para promover intolerância, discriminação, preconceito, violência, coisas que não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus. E eu queria te perguntar, para você, o que um discípulo de Jesus, um amigo, uma amiga de Jesus tem a dizer e a fazer diante desse fanatismo religioso? Olha, Henrique, uma postura que eu quero tomar na minha vida cada vez mais, já até conversei com você sobre isso, você já sabe as minhas frases, mas é verdade. Eu quero que me encontrem hoje numa esquina do amor e do não julgamento. Uhum. É aí que eu quero estar. Eu não quero tomar atitudes
que não condizem com o que eu espero do mundo, porque, como diz Gandhi, a diferença que eu espero no mundo eu começo em mim. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, como eu acredito realmente que o mundo é energia, né, no que você cria uma força posta, daqui você, ao invés de eu ficar mostrando a água suja do outro lado, eu prefiro jogar água limpa em cima e ter atitudes edificantes, entendeu? Proativas, mais do que reativas, entendeu? Onde eu percebo que o mundo há diferenças de consciência, não tem jeito. Existem pessoas onde o gargalo ainda é muito estreito. Não tem como passar o que não dá para passar ali. A gente não pode esperar do outro aquilo que a gente quer. A gente tem que saber receber do outro o que ele tem. E nós temos que ser uma boa influência. Nós temos, como discípulos de Jesus, termos em nós uma energia transformadora de amor. Jesus Cristo era um cara que ia comer com os fariseus, que ele chegava energeticamente pronto, perto dessa pessoa, a transformação acontecia. É isso que tem que ser. A gente tem que deixar, como eu digo, bater no fofo certas coisas para esvaziar uma energia e deixar que outra edificante, boa, cresça ali, sabe? Eu acho que o cuidar, né, é algo que a gente tem... Cachorro. Posso abrir o cachorro? Espera aí. Pode. Meu pai. Vem, feijão! Feijão e arroz são os cachorros dela. Eu acho que tudo que é fanatismo já... Então, eu já questiono. Né? Embora hoje eu busque uma posição na minha vida que é a seguinte: eu quero que me encontre na esquina do amor e do não julgamento. Eu acho que a gente realmente não pode sair julgando ninguém, porque se a gente tem uma postura que a gente... não, deixa eu ver se eu consigo me fazer mais clara. Espera aí. Porque eu também não quero parecer que eu estou defendendo alguma coisa que eu não estou, entendeu? Eu entendi. Então, o que eu estou... Entendeu? Então, eu acho assim, peraí. Quando você fala em fanatismo, para mim, eu entendo na hora uma falta de equilíbrio, né? Alguém que se fanatizou, ficou fanático com alguma coisa, e quando uma coisa é como se o mundo se transformasse naquilo, né? Você não consegue ver outras coisas. E nós acabamos aqui de falar, como eu disse, que Deus é o Deus das diferenças. Então, você se fechar numa situação, você exclui todas as outras. Sim. E excluir, eu nunca acho que é o melhor caminho. Ao contrário, quando a gente vai num restaurante, né, o bom garçom, ele não vai virar para você e dizer assim: come um filé e não bebe nada. Ele vai te oferecer um filé e ele vai te oferecer um vinho que se harmonize com esse filé. Embora filé e vinho sejam duas coisas completamente distintas, né? Um prato que se harmonize com o vinho. Por quê? Porque nós vivemos num mundo enorme, com milhões de pessoas completamente diferentes da gente e, ao mesmo tempo, iguais em certas características que nós... Entendeu? E que a gente tem que conviver. Você vai conviver com o seu vizinho, você vai conviver, às vezes, até com a sua mãe ou com o seu pai, que podem ser pessoas completamente diferentes de você. E a gente está aqui nesse panelão. E a gente tem, não é a obrigação, mas o dever, ou talvez a missão, de fazer o nosso dia a dia melhor. E fazer o nosso dia a dia melhor, eu acho que é cada vez mais se conhecer, ter autoconsciência de si, né? E à medida que você vai tendo autoconsciência de si, você vai entrando em contato também com as suas falhas
E na hora que você começa a ter compaixão por isso, não é aceitação, é compreensão, se colocar adiante para tomar uma atitude, você consegue fazer isso com o próximo. Eu acho que quem usa o nome de Deus a seu favor para o que essa pessoa almeja conseguir, entendeu? Mesmo que a gente não veja, Deus está vendo. E essa pessoa, ela está plantando. O plantio, ele é aleatório, mas a colheita é certa. Então, nós vivemos nessa dimensão, né, que é uma dimensão densa, que é uma dimensão onde, por exemplo, eu, dentro do meu corpo aqui, eu olho, eu não vejo meu rim, eu não vejo meu fígado. Então, há uma densidade. Se eu quiser chegar até um lugar, eu tenho um tempo, eu não sumo aqui e apareço lá. Então, nós ainda estamos sujeitos a muitas leis, né? Mas Jesus Cristo deixou umas pistas, né, para a gente saber se o que a gente está fazendo é bom. Quando ele diz, conhece a árvore pelo fruto. Então, hoje eu presto muita atenção nos frutos que eu colho. Até para eu abaixar a cabeça quando eu tenho que abaixar e dizer, realmente, esse plantio não foi como eu pensei que eu tinha plantado. Pensei que eu tinha plantado maçã e eu plantei mamão. Acontece. Acontece. Né? Só que você tem que saber que você fez isso. E na hora que você sabe disso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você tem a sua chance de rever. Agora, eu acho que nós devemos realmente buscar um equilíbrio e não uma força oposta em relação àquilo que a gente não concorda. Gandhi fala, a mudança que eu espero no mundo, eu começo em mim. Então, a cada dia que passa, o mundo, para mim, ele converge mais para mim. Sim. Porque eu sei que é o único lugar onde eu realmente posso trabalhar. Não tem jeito. Eu não vou trabalhar nas minhas filhas, eu não vou mudar minhas filhas. E isso é maravilhoso, Deus é perfeito. Mudar meu funcionário, mudar o meu patrão, eu mudo a mim, instantaneamente o entorno muda. Né? Jesus era uma pessoa que ele não fazia acepção de pessoal, ao contrário. Ele pegava a prostituta, ele comia com fariseu, ele ia com aquelas pessoas que ele sentia, né? Porque, como diz Spinoza, ele devia experimentar de todos os afetos, né? Spinoza fala de afetos, então Jesus, que é o verbo encarnado, transformador, ele tinha todos os afetos dentro dele, então uma fácil identificação, e na hora que ele chegava ali, já havia uma transformação naquelas pessoas. E isso é muito lindo. Aí você vai dizer, isso é Jesus, né, amor? Não é você, sim, com certeza. Embora Jesus tenha dito que quem ficasse aqui ia fazer coisas maiores do que ele, mas esse trabalho em nós, eu acho que é a coisa mais importante. Eu não quero mais perder tempo na minha vida, Henrique, sendo reativa. Eu quero ser proativa. Sim. Entendeu? Eu quero fazer trabalhos, ir colocando um sorriso na boca de cada um que eu encontre no meu caminho, dia a dia. Eu não vou salvar o mundo. Jesus Cristo já fez isso. Toda vez que eu digo, meu Deus do céu, eu digo, para de ser prepotente. Jesus já foi ao inferno, pegou a chave, está tudo certo. Configurou na minha vida, eu resolvo. Agora, não adianta. A única forma que eu vejo da gente fazer uma mudança real é à medida que você tiver mais consciência em relação a algo que você não concorda, é você, no amor, não fazer o jogo do outro. Ao contrário, você tem na sua posição como um tótem mesmo, como um lugar de força ali, sem se corromper. Eu sofro pela política, porque eu acho que a política foi uma tentativa do ser humano de fazer uma coisa muito bonita. E eu acho muito difícil, como já dizia Chico Anísio, você entrar na política é igual você entrar na carvoaria de terno branco e sair com ele limpo. É difícil. Mas eu acho que nós não devemos desistir nunca. Exatamente. Nunca, nunca. E ao invés da gente atacar,
a gente Propor. transformar, Uhum. a gente fazer um trabalho de transformação. E entendendo. isso em relação a toda a nossa sociedade, a todos os tipos de pessoas que vivem aqui. Porque em todos os lugares existem todos os tipos de pessoa. Agora, eu acho que o que você vibra, nós somos vibração, nós somos energia, é o que você atrai. E o que você vibra, você transforma. Você pode transformar o seu entorno. Eu lamento por muitas coisas da humanidade, sabe? Eu lamento. Uhum. Quando eu penso em, de repente, falar de alguém, eu paro e penso, eu digo, será que eu posso? Eu não sou Deus, eu não vejo os corações. Abraão Lincoln tem uma frase que eu achei muito interessante, ele diz assim, quando eu não gosto de uma pessoa, é sinal que eu tenho que conhecê-la melhor. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu falei, peraí, Abraão, não é assim não. Vai ver que é melhor que você toma um bibiu. Aí eu disse, melhor no sentido mais profundo do conhecer. Então, é interessante. Claro que eu estou falando de. Já que estamos falando de utopia, eu estou no programa certo dessa minha fala. A utopia da transformação do mundo. Pelo amor. De um sentimento que eu acho que a gente ainda chegou na unha, no dedinho dele, que é o amor, né? Eu entendi. Lolo, obrigado, eu entendi. A gente não vai combater a lógica do ódio reproduzindo o ódio. A gente tem que espalhar uma energia amorosa e transformadora da realidade. Agora, Lolo, eu queria tocar num assunto que eu sei que é mais delicado, mas eu conheço a profundidade e a beleza da sua elaboração sobre isso. Você, há um tempo atrás, foi diagnosticada com câncer. Você passou por um momento muito delicado, por um tratamento bastante difícil. Eu, como seu amigo, seu irmão em Cristo, acompanhei de perto essa sua caminhada. E a minha pergunta é: o que você aprendeu da vida, minha amiga, diante desse tamanho sofrimento? Olha, eu vou te dizer com segurança, porque a minha caminhada, né, na espiritualidade, isso foi sempre uma constante. As pessoas falam, me perguntam, aí você conheceu Deus, aí que você resolveu se espiritualizar? Não. Eu responderia como Jó falou. Ele disse, antes eu ouvia falar de você, hoje eu te conheço. Então, eu ter passado por essa situação, né, e eu tenho para mim que o monte da tua aprovação, onde você vai ser provado, é onde está a sua solução também. Porque Olha, Deus, olha. Sal, entendeu? Nesse mundo paradoxal, é como diz Rabino Newton Bonder, a espiritualidade reside no paradoxo. Isso. Então, muitas vezes, é porque nós somos ainda muito cartesianos, né? O seu não vai ser o seu maior sim. Aquilo que você lutou a vida inteira para não passar por aquilo, quando você passa, vai ser a sua redenção. Então, eu aprendi nesse momento a fluir na vida, a mergulhar nesse rio chamado Deus, chamado Pai, chamado Mãe, chamado Amor. E a única coisa que eu peço todos os dias, como eu já te falei, a mente de Cristo, eu oro o Salmo 1, que eu seja como a árvore plantada junto à corrente de água, que no tempo certo dá o fruto, cuja folhagem não seca e tudo quanto faz é... Então, a única coisa é isso. Eu falo isso como um mantra, ensino a isso às pessoas. O Salmo 1. Leia todos os dias, se você puder. Porque essa sua conexão é que vai te fazer, como essa seiva divina, fluir em você e te dar noção de lugar. Porque na hora que o ser humano tiver consciência do lugar dele, você nunca mais vai ser uma ameaça para mim. E eu vou poder livremente cooperar com você ao invés de competir. Sabe? Eu não vou ter medo do que vai me faltar, porque eu vou saber que Deus sabe o que eu preciso antes que eu peça. Eu não vou querer ter além, eu vou querer ter o suficiente para que o meu irmão do lado tenha também. Sim. Um butu. Sim. Entendeu?
Entendi, minha E eu amiga. oro a Deus que a sociedade venha a ser uma sociedade mais distributiva. Que a gente possa, porque tem uma diferença entre fortuna e pé de meia, né, meu amigo? Você sabe bem, né, irmão? Fortuna, 10 gerações não vão trabalhar. Pé de meia, você tem ali, deu uma M, você vai lá no seu pezinho de meia, é justo. Agora, que essa distribuição, o que não dá é para existirem pessoas que vivem na extrema pobreza e pessoas onde gerações e mais gerações de familiares não precisam nem trabalhar. Isso, Lula. Que o ser humano compreenda que isso aqui é uma passagem. Que bom. Que bom, amigo. E o que a gente puder deixar aqui de melhor, que a gente deixe. E que Deus me mostre o que eu posso deixar de melhor a todo instante da minha vida. Tem uma música de um grupo chamado Arraiz, uma dupla, que tem um trecho que diz assim: que eu receba aquilo que preciso, nem um pouco mais. Me dê de imediato os bens que eu possa abandonar. Que acho que é um pouco desse despreendimento material e essa capacidade distributiva para que todas as pessoas tenham vida digna. Lolo, estamos caminhando para o final. Isso. Eu tenho só mais 2 perguntas para te fazer. A que eu quero te fazer agora é a seguinte: nós perdemos recentemente um dos maiores humoristas da nossa geração, que é o Paulo Gustavo, seu amigo. E o Paulinho dizia: rir é um ato de resistência. E eu queria saber o que você pensa sobre essa frase. Rir é um ato de resistência, minha amiga? Foi uma perda irreparável, né? Mas nós que acreditamos em Deus e a gente sabe que aqui há um tempo, não tem jeito. O que me deixa muito feliz é saber que Paulo Gustavo viveu tudo o que ele sonhou, que ele colocou realmente o amor em ação, não na fala. Como disse Preta Gil, Paulo Gustavo é a pessoa que conseguia ter 20 melhores amigos. E ele tinha, porque ao mesmo tempo, eu nunca vi um anfitrião tão bom como ele. E um anfitrião não só de receber na casa dele, física, mas na casa dele, corpo, né, pessoa. Sim. E rir é um ato de resistência. É esse tipo de resistência que eu quero desenvolver mais na minha vida. A resistência do amor, a resistência de fazer o bem, a resistência de não abrir mão das minhas convicções, a resistência da arte, a resistência pelo lúdico, a resistência de acreditar que as coisas podem mudar para um melhor para todo mundo. Essa é a resistência. É o resistir no amor, é pedir a Deus força, e o teu caminho vai abrir. Sim, amiga. E por falar em sociedade mais justa e mundo mais justo, a última pergunta que eu faço para cada convidada é justamente isso. É justamente essa pergunta. Qual é a sua utopia? Qual é o mundo que você sonha, Lolo? Ai, Henrique, eu sonho com um mundo onde as pessoas parem de se canibalizar, sabe? Onde as pessoas elas descubram o seu verdadeiro lugar, que o nosso lugar é em Deus. Uhum. É como Santo Agostinho fala, não tem como você ser feliz longe de Deus, porque é a tua tomada. É onde sai a tua energia. Eu, uma vez no céuzinho, você sabe essa minha história, Deus me fez uma revelação muito interessante. Eu estava lendo 1 João 4, e lá ele diz assim: Deus te amou primeiro, porque Deus é amor. Aí Deus me levou em Gênesis 1, e eu li: no início tudo eram trevas, o que pairava era o amor de Deus, o que pairava era o Espírito de Deus. Então eu disse: o que pairava era o Espírito de Deus, pairava Deus. E Deus é amor, então parava o amor. Nós fomos feitos do amor. E depois dessa viagem, Deus me leva para Apocalipse 2:4, onde ele diz: o que tenho contra ti é que esqueceste o teu primeiro amor, que é o amor dele por nós. Arrepende-te, lembra onde caíste, volta.
sabe? Uhum. Então, que a gente lembre de onde foi esse tombo, né? Porque houve uma queda, a gente sabe. E a gente refaça essa união. Hoje, quando me perguntam qual é a tua religião, eu não tenho mais religião, eu tenho uma relação. Eu não quero mais na minha vida, definitivamente, engolir o camelo e engasgar com o mosquito. Eu estou fora de dogmas. A minha relação é com ele. É quando eu abro o olho e digo, eis-me aqui, Senhor. Estou fora de dogmas. Bonito isso, Lolo. Minha amiga, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, por esse bate-papo, pela sua energia, por tudo que você tem acumulado ao longo da sua vida, não só como atriz, mas como cidadã, como pessoa. Obrigado pela generosidade em ter aceitado esse convite. Imagina. E ter batido esse papo comigo, tá bom, Lolo? Eu acho que você tem um trabalho muito... Você sabe que eu sou sua fã. Como pessoa, como profissional. Acho que você tem um caminho assim muito promissor dentro do assunto transformação, sabe? E que a sua bandeira seja sempre uma bandeira com os olhos focados nele, sabe? Para que você ande sobre as águas, para que o mar se abra para você. E que você possa ser um agente transformador em tudo que você fizer para o reino de Deus, sabe? Muito obrigada pelo seu convite, pela sua equipe, pelo carinho de vocês. Eu deixo um beijo enorme, cheio de amor, e que a gente possa ser realmente sal na terra, um diferencial para que isso aqui seja motivo de orgulho para o pai. Obrigado, Lolo. Pai. Obrigado pelo carinho comigo de todo o coração, viu? Bem, gente, esse foi mais um programa Utopia. Como disse a Lolo, nós fomos feitos do amor e para o amor, e no amor reside o sentido da vida. Eu gosto muito de brincar com a minha filha, Maria, ela tem 3 anos e meio. E eu confesso a vocês que eu me sinto o melhor pai do mundo quando eu faço alguma brincadeira, imito alguma voz, algum personagem, e a minha filha morre de rir. Eu adoro fazer a minha filha rir, eu adoro ver o riso da minha filha Maria, e confesso esse orgulho, me sinto o melhor pai do mundo quando isso acontece. Mas às vezes chega um tio lá, um amigo lá em casa, faz qualquer coisa e Maria ri também. Maria ri com muita facilidade, Maria não ri só para mim. E por que eu estou contando essa história? Porque o riso de Maria para mim é como Deus. O riso de Maria é para mim, mas não me pertence. O riso de Maria é para mim, mas é para um monte de gente. O riso de Maria é para mim, mas não é minha propriedade. Deus é como o vento, não sei de onde vem nem para onde vai. Deus é como o riso de Maria, se manifesta na minha vida, mas não está sob o meu controle, sob o meu monopólio, sob a minha doutrina, sob a minha religião. E quem disse que Deus precisa, inclusive, da nossa fé? Deus se manifesta onde o amor acontece. Tem uma teóloga chamada Dorothy Stoll, que ela fala o seguinte: a presença de Deus no mundo nunca é observadora, é sempre uma presença participante. Ou é dor de Deus, ou é alegria de Deus. Então sabe aquele momento mais desesperador da sua vida? Quando tudo deu absolutamente errado, fugiu do seu controle, do seu planejamento, do seu desejo, quando você perdeu o chão, ali Deus não estava observando a sua dor. Ali Deus estava desesperadamente gritando o seu grito. Mas sabe aquele momento de festejo, de alegria, de celebração, de gozo, de diversão, de realização? Ali Deus estava gozando com você, ali Deus estava celebrando com você, porque a presença de Deus não é manipuladora, não é observadora, não é distante. Há uma vulnerabilidade visceral em Deus, porque Deus é amor e quem ama não impõe, se expõe, se fragiliza, se vulnerabiliza. Bem, independente de fé religiosa, independente de transcendência, independente de religião, fica esse mistério de um Deus vento, de um Deus riso de criança,
de um Deus gestando conosco a dor e o prazer da vida. Um fraterno abraço, tudo é utopia. Quero agradecer a você que assistiu essa entrevista até o final. Esse é um programa colaborativo. A primeira temporada foi fruto de doação de um monte de gente. Para você ver a segunda temporada, contribui também. Aí está o Pix para você fazer a sua contribuição e para a gente fazer uma segunda temporada belíssima.